Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje eu quero conversar com você a respeito de alguns temas ou de algumas verdades bíblicas que eu, Marcos Ribas, já bati o martelo. Essa expressão ela é mais jurídica, tem alguma influência? Bom, deixa para lá. O que importa para nós é que, assim, ela quer dizer que nesse assunto você já tem um pensamento e não vai mudar, mediante algum motivo específico, tá certo? Bom, antes de mais nada, estou gravando aqui em casa, avenida movimentada, os barulhos externos estão grandes, né? Por isso até eu coloquei o microfone mais perto. E se você estiver ouvindo aí os pássaros, por exemplo, eles estão felizes, estão cantando. Mas tem os vendedores ambulantes aí, tá? Então, você já me perdoe. Então, nós vamos falar alguns temas aqui, não todos, alguns que eu bati o martelo, e vou deixar claro também: a gente pode mudar de opinião? Claro que sim, não há dúvidas. O problema é que tem gente que monta canal, vai falar da Bíblia, e em menos de um ano ele muda duas, três vezes. É isso que não pode. A gente tem que estudar a Bíblia durante muito tempo. Esse tempo que eu digo são anos de estudo. Então, vou até aproveitar e contar um pouco da minha experiência. Eu, desde criança, estou na igreja. Meu pai, ele era pastor, hoje ele já está no paraíso com o Senhor. Então, desde criança, eu aprendi as coisas de Deus, a Bíblia, até, né, vamos colocar assim, de 7, 8 anos, eu falava muito das coisas de Deus, da Bíblia e dos problemas que tem na igreja. E até muitos adultos se incomodavam e diziam, mas o Marcos tem que brincar, tem que estudar, a vida dele tem que ser essa. Pois é, mas desde criança eu já me interessava por esses assuntos. É por isso que eu compreendo totalmente aquele episódio quando Jesus tinha 12 anos, que ele foi lá no templo e conversou, né, com os mestres da Torá. Eu entendo isso perfeitamente, porque a gente pode ter sonhos, desejos de criança, como de fato eu tinha, mas eu sempre tive esse interesse. Bom, passou-se muito tempo e eu vou pular aqui a minha história e dizer que, assim, em 1996, Deus deu um puxãozinho de orelha em mim, porque eu pregava bastante, eu lia muitos livros, orava, jejuava em vários horários, sabe? Eu já cheguei a orar mais de 8 horas direto. Eu sei o que é isso. Só que eu preguei uma coisa, né? Vou falar aqui para vocês a conversão do Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, e eu disse que a Bíblia afirmava que quando ele viu a Jesus, o clarão, ele caiu do cavalo. E aí o Espírito Santo falou bem aqui ainda. Você tem certeza que a Bíblia diz que ele estava montado num cavalo? E eu fui procurar depois da pregação e não encontrei o cavalo até hoje. Aí Deus disse para mim o seguinte: tá vendo? Você é cheio do meu espírito, mas você é zero na minha palavra. Isso porque nessa época eu já tinha lido a Bíblia de capa a capa duas vezes. E eu me orgulhava disso, porque eu li duas vezes. E aí, naquele mesmo final de ano, 96, eu conheci um pastor que ele tinha lido a Bíblia 36 vezes e ele falava meio envergonhado porque a moça que tinha feito seminário com ele há muitos anos atrás já tinha lido a Bíblia 50 vezes. E ele me disse assim: olha, eu leio de capa a capa duas vezes por ano. Eu falei: ah, é? Muito bem, fiz um desafio comigo. Então, no ano de 97, porque estava acabando, ali em 96, então eu disse: em 1º de janeiro eu começo Gênesis 1 e eu vou ver quantas vezes eu vou ler nesse ano. Então, em 97 eu li 4, 98 eu li 5 e depois, 99 em diante, eu fiquei nessa média, 4, 5. Nunca passei disso. Hoje eu leio menos, mas eu tô firmando um novo propósito com Deus de voltar a ler mais.
Mas, gente, quantas vezes eu li a Bíblia? Eu não sei, mas não foi 10, não foi 15, nem 35. Foi mais do que isso. Então, assim, muita gente começa a. Quando eu falo uma coisa, mais os novos inscritos, né? Eles dizem assim: olha, eu te respeito muito, eu gosto muito dos seus vídeos, mas isso e aquilo outro. Ok, pode colocar isso, pode, mas primeiro você precisa entender quem é esse rapaz aqui, né? que está falando com você. Para você discordar de uma pessoa, entenda quem ela é. Ela estudou, ela tem experiência. Você tem que pesar tudo isso na balança. Então eu, por exemplo, eu assisto vários canais que falam da Bíblia, de teologia, e a maioria deles, sempre alguma frase ou outra, eu não vou concordar. No entanto, eu jamais vou lá no comentário. Se eu respeito a pessoa, eu jamais vou chegar lá e falar: meu amigo, tá errado, eu penso assim, eu penso diferente. Eu ainda dou um like e às vezes posso comentar: olha que vídeo maravilhoso, mesmo se a pessoa falou algo que eu não concordo. Agora eu me conheço, eu li a Bíblia, eu estudo, ainda faço isso com muito prazer, eu tenho uma experiência. Então, isso você tem que pesar na balança, você tem que pensar bem. Eu discordo do Marcos Ribas. Por que ele está falando isso? Por que ele tem esse pensamento? Uma coisa é certa, não é à toa que eu falo determinado assunto. São anos estudando a Bíblia, anos estudando esse tema. Então isso tem que ficar claro, né, para a gente entender o que é um respeito de verdade. Agora eu me incomodo de uma pessoa discordar de mim? Não, mas a questão é por que ela discorda, ela estudou bastante a Bíblia? E tem mais uma outra coisa que eu quero colocar para vocês, né, que o meu testemunho sempre foi assim. Deus sempre enviou na minha vida muitos judeus. E dentre eles, muitos são professores, são profissionais no idioma hebraico. Eles conhecem a fundo, não só numa escolinha onde aprendeu a falar o hebraico e o hebraico bíblico e o moderno, porque isso é o que mais tem, cursos de hebraico com essas duas opções. Não, tem um hebraico ainda mais a fundo, e Deus sempre me rodeou com essas pessoas que têm me ensinado. Muitas vezes eu tiro a dúvida, e é esse ponto que eu quero conversar com vocês. Então, o primeiro tema, o nome do Criador e o nome do Messias. Vamos lá. O nome do Criador, ele é feito do tetragrama sagrado. Dá para ler certinho o que está lá? Bom, não existia as acentuações modernas, que a gente pode falar, os termos massoréticos, né? Assim, não tinha naquela época. Então a gente não tem certeza. Mas na arqueologia, os documentos mais antigos diz que o nome do Eterno, do Criador, é Iavá. Agora, eles transformaram Iavá em Iavé, ou Yahweh, né? Só que Yahweh a gente procura não falar, porque aí a turma vem com a historinha do Iau. E Iau não existe no hebraico, nunca existiu. Iau, inclusive, é um deus pagão. Como é que você sabe disso? História. Você tem que entrar nessa matéria também. Você tem que pesquisar. E, infelizmente, há muitas pessoas que não sabem nada de hebraico, não sabem nada de história e ensinam isso para você e você caiu, né, no conto da carochinha. Então não existe Iau, não existe Iarro no começo de uma frase, né, de uma palavra, de um nome em hebraico. Foi acrescentado isso no final para as pessoas que têm um nome que termina com Iá, e aí colocaram Iarro. Por exemplo, aquele que era o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.
né? Então foi criado isso. Os personagens, os escritores bíblicos, o Mateus, Matitiyahu, foi criado, porque na verdade era Matitiá. O Isaías, né? Yeshayahu. Então, esta foi a forma inventada para final dos nomes. Mas assim, não existe Ial nem Iarro. Então, logo, se não for Iavá, o nome do Eterno, poderia ser Iehová, porque não existe Iarro, então existe Ierro. Ah, não, nada a ver. É tudo a ver, é regra gramatical do hebraico. A língua portuguesa existe regras também que a gente às vezes fica sem entender. Uma palavra que no final termina com a letra M. Quando você vai falar essa palavra no plural, já não é mais M, é N e a letra S. São regras, muda automaticamente. Então, dito isso, aí vem a questão do nome do Messias, que em hebraico é Yeshua. Talvez você já ouviu o nome Yehoshua. Pois é, ele existe também. Peraí, Yeshua não é aramaico? Também, não é variação do Josué? É variação, mas é aramaico, é hebraico. E na maioria das traduções em grego está lá também Yeshua, e aí foi transliterado para o que hoje nós conhecemos como Jesus. Antes de falar de Jesus, vamos lá. Não existe Yahusha, como eu falei que não existe Yal, não existe Yahusha, sabe? Assim, as pessoas que vão falar, né, com quem conhece o hebraico e cita Yahusha, não sei como não passa vergonha, mas eu passo, né? E muitos judeus tiram sarro e vêm falar até para mim, ó, na sua religião aí tem uns loucos que estão chamando aí, falando Yahusha, né? Porque não existe, gente, não tem. Yahusha, que mais? Yehoshua, não, Yahoshua, Yahoshá, uma coisa assim. O pessoal está inventando demais. Então, o nome é Yeshua. E aí, pensamento meu agora, para mim é uma coisa maligna. Quando a igreja brasileira, por exemplo, começou a chamar Jesus de Yeshua, aí vieram esses perturbadores com esses nomes aí. Yahusha, Yahushua, Yahusha e dentre outros. Agora é o seguinte, você quer falar Yahusha? Você quer falar Yahushua? Beleza, ok, eu não vou brigar com você, não vou te desrespeitar, porque eu acredito que quando você fala esses nomes, você está falando do Filho de Deus, daquele que veio e se manifestou em carne. Se for assim, tudo bem. Agora, se você mudar até essa verdade, aí nós estamos com um problema. A questão só é que não venham querer me obrigar a falar esses nomes errados, tá? Vamos pro Jesus. Jesus é uma transliteração do hebraico e aramaico para o quê? Para o grego. Não existe o IE no grego. Então existe a letra J. Alguns querem falar da questão do Y ser a letra I. E aí colocam no Google, lá para traduzir em grego, Jesus. Aí vai dar lá o porco. Tá vendo? Ó, Jesus é porco e tal, não sei o quê. Existe uma parábola sobre o porco kasher, o porco que poderia ser alimento e é atribuído ao Messias. Mas eu não vou contar essa história aqui. Lá no canal do Judaísmo Nazareno, né, do Sadoc, ele fala essa história e está muito bem contada, né? Eu não tenho até mesmo nível tão grande quanto o de Sadoc para falar sobre essa história aí. Mas vamos lá. Jesus não é nome de porco.
O Zus, né, que para a gente é S-U-S. No grego tem mais de um tipo de S. Como na língua portuguesa tem muitas expressões, né, que a letra X tem som de S, tem som de Z. O S nosso tem som de S, mas também tem som de Z. É uma salada que só nós que falamos a língua portuguesa entendemos de forma bem simples, de forma fácil. Apesar, né, de que muitas pessoas que amam aqui o meu trabalho, eles costumam colocar, eu amo os seus ensinos, e coloca ensino com a letra C, quando é com S. Você vê o quanto é complicado. Outros comentam assim, né, quando eu fico enfermo, outros comentam assim, vamos estar orando, né? Não existe vamos estar orando, é vamos orar. Você vê, até mesmo nós que falamos a língua portuguesa, às vezes falamos errado e escrevemos errado. E aí muitas pessoas querem entrar nesse ponto que Jesus é porco, quando na verdade não é. E tem mais um ataque que muita gente faz sem saber, né? Que sus, em grego, também pode ser cavalo. Mas aí é o que eu falei, existe mais de um tipo de S. Então, só para falar dessa transliteração do hebraico antigo, do hebraico moderno, até chegar em Jesus, ó, dá trabalho e eu não sei se eu quero ter esse trabalho, mas dá muito trabalho, certo? Então eu digo para vocês uma coisa, se você estiver falando do Filho de Deus, o verbo que se manifestou em carne, você pode dizer Jesus tranquilamente. Aqui nos vídeos, quando eu vou terminar, às vezes eu falo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando eu oro nas lives de domingo, lá no canal Autoajuda Bíblica, que é o nosso canal das lives, link está aqui na descrição, se inscreva lá também. Eu falo, Deus te abençoe em nome de Jesus. No meu particular com Deus, quando eu oro sozinho, quando eu não estou ministrando na igreja, nem nada disso, eu costumo chamar o Messias de Yeshua, porque é o nome dele original no hebraico. Agora esse papo, que inclusive muitos judeus messiânicos falam que nome ele é próprio e ele não muda, mais ou menos. O meu nome é Marcos, foi esse nome que a minha mãe me deu. Mas se eu for lá, se eu conversar com os cariocas, eles não falam exatamente o nome que a minha mãe me deu. Eles falam Marcos, colocam um I, um E e um X no final do meu nome. Mas falaram o meu nome, da forma deles. O japonês ele fala Marukosu. É como se fosse assim, Marukosu. Então não é bem por aí, sabe? Nome é próprio, é verdade, né? Mas quando eu fui viajar a primeira vez para Israel, a escala foi na Espanha, o avião era espanhol. Eles disseram que nós saímos de São Paulo para Madrid. E, na verdade, eu entendo que eu saí de São Paulo. Tá certo? Então é isso. Batendo o martelo, eu não vou mudar de opinião, até porque eu conheço um pouquinho de hebraico e tem muitas pessoas que são especialistas, são PhD e estão sempre ao meu lado me ajudando. O nome do Criador, sabe, o tetragrama sagrado, o documento mais antigo encontrado é Yavá. Pode ser que tenha outro diferente e mais antigo ainda, mas o mais conhecido é Yavá. O judeu não gosta de usar esse nome, não é para ficar usando à torto e direito. O próprio Eterno permitiu ninguém saber ao certo para não ficar usando esse nome que é muito santo, que é muito sagrado. Então de Yavá eles preferem falar Yavé ou Yahweh. É isso, não vou entrar mais no assunto. E o nome Messias é Yeshua, Yahusha e Yahoshua não existe. E Yehoshua existe sim, porque Yeshua era uma abreviação de Yehoshua, só que no tempo de Jesus, antes ainda, né, no exílio, já não existia mais Yehoshua, passou sempre a ser Yeshua. Esse é o nome.
O vídeo já está ficando grande, mas eu preciso falar de mais uma coisa, que eu já bati o martelo e vou pedir para os inscritos que pensam diferente ainda, respeitarem aquilo que a gente fala. O arrebatamento e a visão pré-tribulacionista. Eu já fui pré. Então, como eu contei um pouquinho da minha história desde criança. A minha mãe me apresentou Jesus e ela sempre falou do arrebatamento. E é por isso que até hoje dentro de mim eu não tenho uma certeza de que eu vou conhecer a morte, de que eu vou morrer. Eu tenho uma convicção de que eu serei arrebatado. Como Paulo, o apóstolo, ele tinha essa convicção. Só que depois, passou-se muitos anos, ele entendeu que ele iria conhecer a morte. Então pode passar uns 20 acho que é pouco, mas uns 40 anos e mudar essa minha convicção e eu falar, eu realmente vou conhecer a morte. Mas agora, neste momento, a minha convicção é de que eu vou ser arrebatado. Então, primeira coisa, o arrebatamento vai acontecer. Então eu era pré. Só que nesse tempo aí que eu comecei a ler a Bíblia, pegar de verdade, estudar de capa a capa, mais e mais a Bíblia me mostrava que a igreja, né, os remidos, os que são lavados no sangue do Cordeiro, eles vão passar por esse momento da grande tribulação, o que não é a ira de Deus. A ira de Deus, os que serão arrebatados, os que vão participar, né, da ressurreição dos mortos, eles não vão beber do cálice da ira de Deus. Mas a tribulação, sim, a maioria, né, a igreja, aqueles que estiverem vivos, vão passar. Quando eu fui entendendo isso, no começo dá aquele desespero, dá aquele medo, mas a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo também que Deus vai fazer muitos sinais, muitos milagres. É verdade que muita gente vai morrer pelo nome de Jesus, como sempre aconteceu na história. Missionários brasileiros, inclusive, que iam para países comunistas, eles muito pagavam com a vida. E aqueles que vão lá para onde tem terroristas, extremistas, né, os radicais islâmicos, morrem também de forma muito triste, sabe? A grande tribulação para eles, inclusive, já começou, né? Mas vamos lá, a Bíblia fala que vai ter um período difícil e muita gente, principalmente quem estará em Israel, quem estará em Jerusalém, muitos vão pagar com a vida, sim. Mas a Bíblia também fala que Deus vai fazer sinais, vai proteger o seu povo. Repare os selos e as trombetas. Você vai perceber que num desses eventos, né, Deus ele pesa a mão naqueles que recebem a marca, por exemplo. Naqueles que não têm o selo de Deus. Né? A quinta trombeta fica bem claro isso, inclusive. Então o arrebatamento, ele é pós. E não adianta vir com um versiculinho aqui, outro ali, né? Eu quero dizer assim, versiculinho é dizer que não adianta pegar textos isolados, porque, inclusive, a doutrina pré-tribulacionista é isso, é textos isolados. É dizer, nós vamos morar no céu, porque está escrito lá em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Casa do Pai, aonde Jesus sempre falou que era a casa do Pai. Mas também está escrito, a nossa pátria está no céu. Concordo, do céu descerá uma cidade que vai, descer na terra, vai ficar numa grande montanha. Agora veja só, se a pessoa pergunta para aprender, eu estou aqui com o coração, né, aberto 100% a ensinar. Só que quando a gente vê que é hater, quando a gente vê que são pessoas para tumultuar, a gente não comenta nada. E mais um detalhe, muitas palavras, muitos nomes, inclusive, estão bloqueados aqui no canal. Se a pessoa vier mesmo para
para atrapalhar, nem é publicado o comentário dela. Então é isso, arrebatamento. Outra coisa que eu preciso falar do arrebatamento pré é que essa visão ela veio de uma menina adolescente de 15 anos. Ela participava de uma igreja católica estilo, tá, gente? Congregação cristã, que é mais na revelação do que propriamente no estudo da palavra. Só vou deixar claro aqui que eu conheci várias pessoas da congregação cristã que, liam a Bíblia. Eu conheci um senhor mesmo que dava prazer de falar de Deus e da Bíblia com ele era da congregação cristã, né? Mas a grande maioria é na revelação. Então essa menina era da igreja católica, de uma católica de revelação, e Deus mostrou para ela que o arrebatamento ia ser antes da tribulação para algumas pessoas. Ela disse isso ao John Nelson Darby, em 1830, que gostou da ideia e sistematizou essa teologia, né, do pré-tribulacionismo e tornou oficial para toda a igreja, não só para um pequeno grupo de pessoas, mas para toda a igreja. E aí surgiu, né, em 1909, o Scofield pega e divulga melhor essa teologia e aí chegou para nós. E hoje não tem um dado ao certo, mas pelo menos uns 70% das igrejas pregam o pré. Eu vou falar a minha opinião agora, ok? É maligno o pré? De certa forma, não é que é maligno. Para algumas pessoas é melhor ele acreditar assim. Tem pessoa que eu vejo, a gente conversa sobre esse assunto, ela crê nisso, né? E eu vejo que para ela é melhor crer dessa forma, porque isto faz ela servir a Deus de forma correta, de forma até por medo, né, de perder o arrebatamento. Ela entende essa questão do vigiar, que é isso. Então, ok. Mas assim, tem pessoas que poderiam entender melhor isso para não ficar com aquele negócio. Tal país invadiu o outro, Jesus está voltando. Ok, amém, é verdade. Ele falou, eis que venho sem demora. Há 2000 anos atrás ele disse isso. É óbvio que ele está voltando e nós estamos mais próximos da sua vinda, né? Mas o que acontece? Ali a pessoa, ela não fica atenta aos sinais. E só mais uma coisa também, alguém que acho que é nova no canal, comentou, né, no último vídeo que eu falei, que o pré, ele briga muito, sabe? E a pessoa fala, não tem nada disso, todo mundo se respeita. Não respeita, não. Esses dias no Facebook eu coloquei uma coisa lá, como houve desrespeito, como as pessoas me xingaram, inclusive, e falaram que as minhas palavras são rasas, não tem peso, não tem valor algum. Aqui mesmo no YouTube eu tive que bloquear várias pessoas que eram pré e desrespeitavam, sabe? Iam na questão moral até das outras pessoas que eram pós. Então há um desrespeito muito grande. Como também tem alguns pós que sim, né? Eles olham, eles veem o pré como inimigos. Não, nós não somos inimigos de jeito nenhum. Há pessoas pré-tribulacionistas que eu respeito e que, inclusive, elas são cheias do Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu era pré, inclusive. Mas, meditando a palavra, já bati o martelo, porque a Bíblia mostra isso desde o começo até o final. E com isso me animou muito mais para servir a Deus. Tem gente que não se anima, fica escandalizado, horrorizado, então é melhor ele ficar na visão pré. No meu caso foi ao contrário. Eu enxergo hoje que a vinda do Messias será ainda mais poderosa. Outra coisa que é o mais importante, sim, vai ter o arrebatamento. Para que serve o arrebatamento? Nós seremos transformados, vamos receber o corpo glorificado, o que é maravilhoso. Mas o mais importante não é o nosso encontro com o Senhor nos ares, é que ele descerá à terra e vai reinar.
durante 1000 anos. Após isso vem juízo final e aí que vem a cidade que vai descer no céu. Gente, eu queria ter feito um vídeo de 10 minutos com esse bate-papo, mas eu precisava falar essas coisas. E olha que eu só disse 2 temas, né? Acho que eu vou ter que fazer a parte 2 e a parte 3. Então, assim, você me respeita de verdade, mas pensa diferente daquilo que eu falei, pesa na balança o seguinte: você já leu a Bíblia pelo menos 10 vezes? Ou você já leu mais do que eu? E eu não estou falando isso com orgulho, tá? É apenas uma defesa, assim como Paulo falou para uma determinada igreja: eu oro mais em línguas do que vocês. Para outro, ele também disse o seguinte, né? Todo mundo viu a Jesus como eu vi, ele viu numa visão, né, numa revelação. Então foi uma defesa para dizer assim que a igreja estava diante de um homem que tinha experiências. Então eu não caí de paraquedas aqui. Eu tenho experiência, eu tenho um pouco de estudo. Isso não me impede de repente, aprender com uma criança que pode falar uma frase e mudar algo na minha vida, no meu entendimento. Não, não impede, claro que não. Mas a gente precisa entender isso. Então, você me respeita, discorda de alguma coisa, deixa o like e fala o vídeo maravilhoso. Não há motivos para a gente brigar, não há motivos para entrar no comentário dos outros e ficar ali importunando, inclusive. Tá certo? Eu não faço isso, porque eu respeito de verdade, né, aquele que está pregando a palavra de Deus e que por um tema ou outro a gente pensa diferente ou ele ainda não entendeu, mas ele pode entender. Tá certo? É isso, gente. Você que gosta, né, de teologia, de escatologia, fim dos tempos e outros temas importantes, batalha espiritual, anjos, demônios, enfim, se inscreva aqui. É muito difícil pregar a palavra de Deus nessa plataforma YouTube. Eu sou uma voz que clama no deserto, mas você pode me ajudar. E como eu falei, nós temos o canal das lives, o Autoajuda Bíblica, o link está aqui na descrição. Se inscreva, Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.